Fala pessoal, Douglas Saito aqui do CPA. Seja muito bem-vindo a mais um vídeo dos 30 segredos do engenheiro de produção. E hoje nós vamos tratar de uma ferramenta muito bacana que é os 5 porquês. Provavelmente também você já ouviu falar disso. Aquele que é estudante de engenharia de produção, formado em engenharia de produção, ou se familiariza, estuda, tem interesse, não necessariamente formado em engenharia de produção, mas provavelmente já ouviu falar disso em algum lugar. O que disso se trata propriamente é o que a gente vai tratar nesse vídeo aqui de hoje. Então vamos responder 5 perguntas dessa ferramenta, 5 porquês, o que ela é de fato, por que utilizar ela, é uma pergunta fundamental, porque você poderia não utilizá-la. Então qual a vantagem de utilizá-la, né? Quem pode utilizar, né? Quem é apto para utilizar, ou quem deve pelo menos utilizar ela, como utilizar, vamos dar um exemplo prático de como se utilizar ela. Isso vocês vão ver que aparentemente ela é muito simples, né? Mas ela tem também as suas peculiaridades, tem algumas dúvidas que em lugar nenhum explica, né? Só com a prática disso que você chega a uma conclusão. E combinações, isso também é um grande diferencial, porque ferramentas podem ser combinadas. Então, os 5 porquês, ela é uma ferramenta essencial e ela é muito boa de ser combinada com outras ferramentas, e é o que a gente vai ver mais para frente. Bom, primeiro, o que é o 5 porquê? O que é o 5 porquê? Na verdade, ela é uma ferramenta de qualidade, né? Assim como o Ishikawa, que a gente explicou na aula passada, o 5 porquês também é uma ferramenta de qualidade. O que é uma ferramenta de qualidade? Ou seja, você trabalha e você produz, a sua empresa produz alguma coisa, produz algum bem ou algum serviço, ou até mesmo o seu próprio setor faz isso, né? Não necessariamente você pode ver a empresa como um todo, mas você pode ver por setores. Ou não só por setores, o seu próprio trabalho produz alguma coisa. Você faz um relatório, você manda um e-mail, você faz algum tipo de... tem um output, sai alguma coisa de você. E isso tem uma conformidade. Como assim? Isso tem um jeito de fazer, isso tem uma característica. O que você entrega, ou sua área entrega, ou a empresa entrega, tem atributos, tem características, tem adjetivos. Se você preferir, tem conformidade, né? Tem um padrão para se fazer, tem atributos. E isso são características daquilo que é entregue. E quando uma dessas características não está conforme deveria, né? Perceba, então tem um padrão de como se entrega e existe alguma característica que está fora desse padrão. Alguma característica não está conforme, né? Quando isso acontece, você tem um efeito, você tem uma falha, você tem um ponto a se tratar, né? E aproximando-se de você, você tem um problema, né? O que a gente fala que é problema é porque teoricamente deveria sair de um jeito e saiu de outro, era para ser A e foi B, porque a diferença entre A e B é o próprio problema, né? O que você era para ser e o que saiu, você viu que tem alguma diferença, isso é o efeito, é o problema, e isso precisa ser tratado. Esse problema não pode acontecer mais, né? Imagina, você produz 1000 canetas por dia, né? A próxima caneta deu um problema, deu uma não conformidade, e aí as próximas 1000 canetas vão sair não conforme. Então você precisa agir rápido, você precisa ir lá identificar o que aconteceu, porque as canetas estão saindo desse jeito, justamente para que elas não saiam mais e você tenha o menor prejuízo possível. A ideia principal de todos os tipos de ferramentas para empresas corporativas é justamente ter o menor prejuízo. Não só ter o menor prejuízo, ter o maior lucro. Empresa trabalha por lucro. Perfeito. Excelente introdução. Bacana demais. É exatamente isso que essa ferramenta se trata. Por que utilizar ela? Né? Por quê? Por que utilizá-la ou não utilizá-la? Por que não utilizar outra ferramenta? Qual é o intuito dessa ferramenta? Por que você pergunta 5 vezes o porquê? Claro, um problema que você identifica, você pode tratá-lo imediatamente. Conforme eu comentei, você deve tratá-lo imediatamente. Mas é claro que sua causa, né, o que de fato aconteceu para que o problema surgisse, pode não ser tão óbvio, pode não estar tanto na evidência, na superfície. Então, o 5 porquê é uma investigação. Você aprofunda a
causa do problema, justamente para você chegar na causa raiz. Né? Na causa raiz do problema. Isso também é um termo que tem que ser muito familiar no engenheiro de produção. Você tem que identificar causas raízes. Por quê? Porque se você tratar uma causa que não seja raiz, imagine que no primeiro porquê você já identifica o que aconteceu e aí você trata aquele problema. Porém, a investigação ela te levaria muito mais a fundo. Existe uma causa, né, que vem antes até da primeira que você tratou. Então, provavelmente, se aquela causa que é mais profunda, aquela causa que é mais primária, não for tratada, muito provavelmente o problema poderá voltar. Né? Vamos ver um exemplo aqui no como, que ficará claríssimo, né? Ficará claríssimo como que, perguntando por quê, utilizando desse senso crítico, porque nada mais é do que uma crítica, né? Você critica o problema, você não está satisfeito com o problema, você demonstra que o problema te incomoda e você quer sanar ele de qualquer maneira. Então é uma ferramenta que ela é fundamental, justamente porque ela chega na causa raiz, ou pelo menos pretende chegar. Né? Existem casos que você não vai chegar, mas você tem a pretensão, você demonstra que você está no caminho para sanar o problema definitivamente. Essa que é a resposta. Ela tem a pretensão de tratar definitivamente um problema, não só na sua superfície, não só naquilo que é aparente, não só naquilo que você vê de óbvio, mas você tenta destrinchar o óbvio exatamente para isso que ela funciona. Quem pode usar? Principalmente engenheiros de produção, pessoas que trabalham em qualidade também. Normalmente quando você tem algum tipo de problema em empresas grandes, né, existem equipes de qualidade, equipes de melhoria contínua, equipes que tratam disso, pessoas de processo também, mas eu diria um pouco diferente. Por quê? Né? É uma ferramenta crítica. Eu diria que todos, né? Todos que trabalham em uma empresa que quer se aprimorar, todos que trabalham em uma empresa que quer evoluir, deveriam ter esse senso crítico. Por quê? Né? As pessoas identificam problemas, né, o dia a dia, a cada instante, e elas deveriam se perguntar por que daquele problema a cada encontro, né, a cada notificação de um problema, né? A cada percepção de um problema, isso aqui deveria ser utilizado, deveria estar no sangue de todo mundo. Porque a identificação da causa raiz, ela tem que ser uma coisa inata, tem que vir com todo mundo. A contenção, né, que a gente vai falar um pouco também, a contenção, ela é muito mais óbvia e é o que é muito mais aplicado dentro das empresas. É aquilo que você faz para resolver imediatamente. Porém, a resolução da causa final, ela é pouquíssimo explorada dentro das empresas. E eu acredito que esse tipo de ferramenta, não de uma maneira metódica, né? Não pegar e sentar aí, mas de uma maneira simplesmente intuitiva, de você se perguntar isso, eu acredito que deveria ser com todos.